para que orar se Deus sabe tudo? Às vezes a gente pensa, né, mas eu nem vou orar, que Deus já sabe mesmo. Eu não preciso. Não. Povo abençoado de Deus, nós precisamos orar. Orar da legalidade para Deus agir na terra. Deus, ele não pode agir na terra sem o homem. Não pode. Mas é questão da gente ter o conhecimento bíblico. Você sabe que Jesus Cristo, quando ele veio nessa terra, ele teve que se vestir de homem. Ele teve que se vestir com corpo humano. Porque ele era ilegal se ele viesse espírito. Ele é ilegal. Por isso ele teve que se tornar carne e habitar entre nós. Porque ele não podia operar lá do céu. Então Deus, ele conta com você, amém? Ele conta com a tua oração, ele conta com a tua boca, para que você profetize palavras de bênção, palavras que vão mudar toda a tua casa, a tua família. E você vai entender um pouquinho isso aqui hoje. Claro, a gente não vai explanar todo o assunto, mas você vai ter uma noção por que nós devemos orar. E você também vai ter a noção por que a tua vida não tem funcionado tão bem assim. Porque hoje as pessoas canalizam mais buscando o mamão. Mamão é o Deus da riqueza. Ele pega e a família, o pai não dá um abraço, né? O casal não se entende. Para que dinheiro? Para que dinheiro se está tudo desmoronando? Então muita pessoa só tem dinheiro. Você precisa ter paz, amém? Você precisa ter Jesus no coração. Jesus, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Nada, não é alguma coisa. Então há caminhos que ao homem parece direito, mas o final é caminho de morte. Mas então você vai entender um pouquinho porque a gente insiste tanto para você orar. E a gente coloca na igreja para orar por quê? Porque a gente sabe que pouquíssimos oram em casa. Pouquíssimos. E com isso a pessoa vai naufragando. E os problemas vão se avolumando. Quanto menos você orando, mais o problema aumentando. Porque o ataque de Satanás é para que você se afaste de Deus. Como no casamento, o ataque do inimigo é para você se afastar do teu cônjuge. Então nós vamos ler aqui Gênesis 1, 26. Você vai ter uma ideia. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar. Domine é senhorio, tá? Senhor, ele comande. E sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Pode ir lá. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a, sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Digam graças a Deus. Feche teus olhos. Espírito Santo, nós queremos pedir a tua direção nesta noite, que o Senhor possa me guiar, o Senhor possa direcionar cada coração, meu Pai. Aquela pessoa que entrou aflita, que entrou angustiada, que entrou, meu Pai, ansiosa, que entrou depressiva neste lugar, que entrou com medo, desanimada. Nós queremos arrancar tudo isso da sua mente, do seu coração, e da paz, alegria. Espírito Santo, que esta palavra caia como semente em terra fértil, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Então, a Bíblia nós lemos que Deus, ele criou o homem para dominar. É o capítulo 1 que nós lemos. No capítulo 1, Deus, ele é Elohim, é como Deus da criação. É o Deus da criação. Deus, ele estava criando as coisas, ele criou tudo, e o homem ele fez no 6º dia. Era o Deus Elohim, ele estava na criação. E se você ver, você não vai ver no capítulo 1 nenhuma vez a Bíblia falando de Senhor Deus. Não fala, se você prestar atenção e ler com atenção. E no 2º capítulo já entra o Senhor Deus, Yahvé. Porque no capítulo 1 Deus, ele deu senhorio para o homem, e não pode ter dois senhores. Como que isso funciona? Deus, ele
é o dono de tudo, mas ele coloca um mordomo. Ele coloca o homem para cuidar. Como você tem uma casa, você mora numa casa alugada, enquanto você está naquela casa, você é senhor daquela casa, mas o dono não é você. E assim também é com Deus. Então Deus, ele criou, Gênesis 1, ele criou e deixou o homem para comandar. E a Bíblia diz que Deus não viola a sua palavra. Diz a palavra de Deus que Deus, ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aquilo que Deus fala, ele cumpre. Aquilo que Deus fala, ele respalda. Então, por que nós temos que orar? Se Deus sabe tudo. Porque ele deixou o homem como Senhor na terra. Quer ver? Vamos acompanhar para você não se embaraçar, mas você vai entender bem. Diga assim: Senhor Jesus, abra o meu entendimento, abra o meu coração. Amém. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Deus delegou a terra para nós, amém? Diga assim: nessa terra, Deus me colocou para dominar, amém? Então, como Deus, ele nos colocou para dominar a terra, ele não pode invadir sem a permissão do homem. Por isso Jesus teve que vir em carne, se vestir de carne, para ele poder atuar na terra, porque senão Deus ia contra a palavra dele. E Deus não vai contra a sua palavra. Ele diz, ele cumpre. Ele não é igual ao homem. Ele fala, ele cumpre. Então, como que ele vai operar na terra se ele concedeu a terra para nós? O cara é dono da casa, ele que fez tudo, mas a casa está alugada. Será que ele pode pegar e entrar naquela casa sem falar com o dono antes? Será que ele pode? Mesmo a casa estando alugada, ele precisa pedir permissão para entrar. Amém? Amém? Por quê? Porque está alugada aquela casa. E a terra está alugada para mim e para você. Amém? Por isso que Deus não pode invadir do céu. Você vai entender bem certinho. E eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a orar mais. Eu queria ouvir um amém animado. A partir de hoje você vai orar mais. Amém? Porque Satanás, ele amordaça a nossa boca para não orar. Ele quer amordaçar, ele te coloca cansaço, ele te coloca argumento, porque ele sabe que Deus não pode operar sem você. E quantas coisas você diz: mas por que não acontece comigo isso? Porque você veja bem como nós precisamos Deus, ele precisa da nossa legalidade. Veja bem, Amós 3:7. Amós, gente, está na Bíblia, tá? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu vou ler de novo. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não opera antes de falar com o profeta, com o homem, amém? Ele queria destruir Sodoma e Gomorra, mas ele sabia que ele era ilegal na terra. Ele não podia mandar lá de cima. Ele tem que pedir legalidade ao homem. E aconteceu que ele falou: eu vou ter que encontrar um homem para que eu fale com ele sobre Sodoma e Gomorra. Encontrou Abraão. E ele falou: Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Então Abraão começou a orar: Deus, não faça isso. O Senhor tirou o povo do Egito. Deus, não faz isso. Deus, olha, ele começou a clamar, a falar: mas se tiver 100 homens lá, porque Ló, o sobrinho dele e a família estava lá.
Ele falou, mas se tiver 100 homens, Deus, se tiver 100 homens, eu não vou destruir. E ele veio diminuindo. E se tiver 50? Deus pedindo permissão para o homem, porque Deus é ilegal na terra. Então Abraão foi colocando, Deus, se tiver 10 justos lá, 10, desculpa incomodar o Senhor, mas Deus, se tiver 10, que ele queria salvar o sobrinho dele e a família que estava lá. E Deus, ele queria destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começou a clamar, Deus, se tiver 10 justos lá. Deus falou, se tiver 10, eu não destruo. Se tiver 10 homens de Deus, mulheres em Xanxerê, Deus não destrói. Amém? Amém? Se tiver 10 homens que clamam a Deus. E o que aconteceu? Deus contou, tinha Ló, sua esposa e as suas 2 filhas. Aí Deus tinha permissão de atuar. Destruiu Sodoma e destruiu Gomorra. Mas Deus, ele precisa do homem. Ezequiel 23, 20. Para que orar se Deus sabe tudo? Ele sabe, mas ele não viola a palavra dele. E por isso, as pessoas não sabem disso. Elas cada dia mais oram menos. Cada dia mais falam menos com Deus. De lá, e namorou-se dos seus amantes, cuja carne é como de jumentos. Deixa eu ver aqui. Espera aí que não é esse não. Espera um pouquinho aí. Vai lá, Ezequiel 37, 1. Vou ler até o 4. Aí, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? Eu disse, Senhor, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você veja bem, Deus não podia profetizar do céu? Estava vale de ossos secos, Deus podia do céu profetizar. Mas Deus é ilegal na terra. Ele precisa de você. Ele precisa da tua oração. A tua família às vezes está sendo destruída. A sua família está sendo às vezes arrastada para o mal. E você não se levanta em oração, porque Deus depende de que você se levante. E ele falou com Ezequiel, Ezequiel, está vendo esse vale de ossos secos? Eu preciso usar alguém. Deus podia profetizar direto para os ossos secos, mas Deus é ilegal. Por isso você precisa orar, amém? Diga assim, Senhor Jesus, eu comecei a descobrir porque o pastor me perturba tanto para mim orar. Eu não sabia que sem mim Deus não pode operar na terra, porque Deus é ilegal na terra. Diga a pessoa aí do seu lado, Deus depende de você. E Ezequiel começou a fazer o quê? Diz, Deus falou, fale que eu não posso. Eu uso você. E ele começou, ossos secos criam vida. Ossos secos, vida. Era a casa de Israel que estava destruída. E Deus precisava de alguém que se levantasse. Ele não diz assim, procurei alguém para se colocar na brecha e não achei. Não achei. Então quando Deus achou Ezequiel começou a profetizar, ossos secos. Quem sabe a tua família, as tuas finanças, a tua vida espiritual, a tua vida emocional está seca, e Deus está esperando que você profetize. Deus está esperando que você declare, que você fale para o monte.
Não é assim que diz Mateus 11? Se você disser a este monte, quem tem que falar é a gente, mediante a palavra de Deus. Amém? Então, que monte é esse que você tem que falar? Ah, aquele morro? Não, não é. É um monte da tua geladeira. Geladeira está vazia. Geladeira, eu falo, você vai encher em nome de Jesus. Amém? Enfermidade veio, você vai falar, enfermidade em nome de Jesus, eu te repreendo. A tua família não está bem, você vai falar para esse monte, minha família seja colocada em ordem em nome de Jesus. Deus, ele fala, fale, irmão, porque ele depende de você, depende de mim, de você. Por isso a gente ora tanto. Por quê? Para a gente mover a mão de Deus, para que o sobrenatural invada o natural e abençoe a tua vida, abra as portas da tua casa e te prospere em tudo que você fizer. Aleluia! Deus depende de você. Ele conta com o homem, ele conta com a gente. E o inimigo, ele é estratégico, você sabendo disso, que o inimigo também, ele é ilegal na terra. O inimigo é ilegal, que ele é espírito. Aí ele usa quem? Ele usa os bruxos, os macumbeiros. E às vezes ele usa a boca de crente. Sabia? Ele é ilegal. Ele usa bruxo, feiticeiro, e às vezes usa a boca de crente. Que tem crente que murmura mais do que os filhos de Satanás. Aí você dá legalidade para o inimigo agir na tua casa. Dá legalidade para o inimigo agir nos teus negócios. Dá legalidade para o inimigo agir na tua vida. Por isso, o inimigo, ele quer que você fale do outro, que você fale mal, que você fofoque. Porque aí ele tem legalidade de agir na tua vida, na tua casa, mesmo você sendo homem de Deus e mulher de Deus. Amém? Você precisa entender. Ezequiel 37, Deus falou, profetiza. Porque Deus, ele tem que usar a gente. Deus não viola a sua palavra. Senão Jesus nem precisava vir aqui. Mas Jesus, para vir, ele teve que colocar um corpo de carne para que ele pudesse trafegar em nosso meio. Então, por isso, muitos dizem, mas por que tem tanta catástrofe? Por que crianças morrem? Por que, olha, parece que Deus não existe. Não é assim que aqueles ímpios falam, aqueles ateus. Mas se Deus fosse Deus, não ia acontecer isso. Deus não pode intervir. Porque ele disse, os céus, céu do Senhor, mas a terra ele já deu para o homem. Então, no teu bairro, na tua casa, no teu trabalho, é a tua boca que vai mudar aquele ambiente. É a tua boca que vai mudar. Você vai dar legalidade para Deus. Então, quando você tiver preguiça de vir orar, você vai pensar, cara, Deus é ilegal. Ele precisa que eu fale, porque ele não pode ir contra a palavra dele. Mas quantos não entendem e eles usam a boca deles como se fosse bruxo, como se fosse macumbeiro? Ele fala mal de tudo, de todos, e a vida dele, o diabo vai aplaudindo. Isso mesmo, isso. Comece a falar, eu preciso de um canal na terra. Então você mesmo sendo cristão, está sendo o canal do diabo. Não, a gente ora, a gente dá o som certo. O que diz a Bíblia? Aquele que vai semeando, andando, não para, e chorando, vai colher os feixes. Amém? Então não pare de falar aquilo que a palavra de Deus diz. Deus diz, domine. Você tem que dominar também a tua língua. Amém? Amém ou não amém? Diga a essa pessoa aí do lado, profetiza para ele, aprenda a dominar a tua língua. Diga aí. Você veja bem, vamos ver Mateus 16, 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra, tua boca, tudo que você ligar na terra, será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra, será desligado no céu. Liga, amém? Liga.
E Deus, ele diz o quê? Jesus deu a chave para Pedro. Deu a chave para Pedro. Que chave é essa? Adão tinha a chave na mão. O senhorio é chave. Ele tinha a chave na mão. Adão perdeu, saiu do Éden. E Jesus veio na terra, foi crucificado, morreu em nosso lugar. Ao terceiro dia ressuscitou. Para quê? Para devolver a chave para você que Adão perdeu. Você tem a chave, amém? Você tem a chave. Deus te restaura. Mas você precisa entender, Deus, Ele precisa que eu fale corretamente, para que Ele opere. Só que a gente às vezes dá ouvido ao desânimo, dá ouvido ao desespero, dá ouvido à situação ruim, e você começa a deixar o diabo usar a tua boca. Eu não entendo isso. A pessoa mora com a pessoa e fala mal dela. O que ela está falando? Ela está falando assim, ó: Satanás, presta bem atenção, eu não estou satisfeito com meu marido, aquele traste. Então você entra e arrebenta ele, faz ele bater o carro, dá um jeito nele. Mas não fala que fui eu não. É quando você fala, você incendeia. Tiago diz que a língua, um órgão tão pequeno, incendeia todo o bosque. Será que não é você que está colocando fogo na tua casa? É você que está colocando fogo nas tuas finanças? Colocando fogo na tua saúde? Você está dando legalidade para o inimigo atuar. Que o inimigo, ele imita Deus. Mas você é imagem e semelhança de Deus. Você vai dar o som certo com a tua boca. Você vai profetizar a palavra de bênção na tua casa. Amém? Você vai profetizar palavra de bênção, não de maldição. Palavra de conquista e não de derrota. Sucesso e não de fracasso. Fale, profetiza a ossos secos. Não importa se está seco, situação ruim. Importa você dar legalidade a Deus para agir na tua vida. E Ele vai agir. Em nome de Jesus. Ele vai agir. Ele vai agir. Porque Deus é fiel. Mais forte, mais forte. Aleluia. Deus vai agir. Ele precisa. Por isso a gente ora. Por isso. Ontem a gente até de madrugada, sabe por quê? Que é para travar. Gente, ore pelo Brasil. Amém? Amém? Fala de governo, fala. Você pode orar. Amém? Ore por Xanxerê. Amém? Ore por Xanxerê. Em vez de você falar mal do prefeito, você vai incendiar a nossa cidade. Vai incendiar. Você tem que, olha, a minha cidade é a melhor cidade do mundo. Amém? É onde você vive. Você quer colocar fogo na tua cidade. E muitos colocam fogo no trabalho dele, na casa dele. Não, ore. Eu estive na Venezuela. Quando nós estivemos lá, a única coisa que os pastores falavam para a gente, única coisa, na Venezuela, gente, aqui para os preguiçosos espirituais que não gostam de vir orar, esse negócio, eles gostam de showzinho lá, showzinho, não resolve a vida de ninguém. O maior evento nós temos aqui 5 da manhã até as 7. O maior evento é esse, sabe? Eles falavam, lá eles oram, gente, 24 horas por dia. A igreja que nós fomos, em Jaritágua, 24 horas por dia. Até a gente estava lá na casa do pastor, 3 da manhã, a gente mortão. O pastor, não, nós vamos orar. Falei, a gente vai também. Eles oram 24 horas. Sabe por que eles oram 24 horas? Porque eles deixaram acontecer o que não podia acontecer. Eles deram legalidade para o inimigo agir. E nós, vamos dar legalidade até quando? Ore. E os pastores, a gente lá comendo, almoçando, eles falavam, pastor, ora pelo Brasil. Eles na Venezuela preocupados com o Brasil. E quem está no Brasil não está preocupado com o Brasil. Falar mal do Brasil, depois afunda, você vai junto com o Titanic. E eles falavam, pastor, ora pelo Brasil, ora. Pastor, nós não oramos. Hoje nós estamos abaixo de chicote. Abaixo de chicote.
hoje um sufoco tremendo. Está o Luiz aí, né? O Luiz sabe, a Osneide, um sufoco tremendo. Gente, a nossa oração, ela muda a nossa cidade. A nossa oração muda o nosso estado. A nossa oração muda o nosso país. A nossa oração, ela muda a nossa casa. A nossa oração com Deus muda tudo. Você precisa acreditar. E a tua oração tem poder. Se levanta em oração. Se levanta. Porque para que orar se Deus sabe tudo? Deus sabe. E Ele sabe que Ele não pode violar a palavra dEle. Porque acontece tantas coisas assim. Porque tem coisa que você não ora. Tem coisa na tua vida que você não conquistou. Porque falta oração. Não falta dinheiro. Não falta porta aberta. Falta oração. Eclesiastes 11 diz a Bíblia: quando as nuvens enchem, a chuva cai. Mas tem muitas nuvens que se encontram vazias. Vazia. Vai demorar a encher. Então comece a encher a tua nuvem. Amém? Comece a encher, que vai chover chuva de bênção, chuva de alegria, chuva de prosperidade, chuva de paz, chuva de bênção na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. E eu profetizo, eu ligo na terra e no céu é ligado, que Deus nos deu autoridade para isso. Então acredite e ore, ligue na terra e no céu vai ser ligado. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Quantas vezes você acorda às 3 da manhã? 3 da manhã. TV, celular. Deus está te chamando para interceder por alguém. Tem alguém da tua casa, da tua família, o teu trabalho, Deus está te chamando. Você, não consigo dormir. E não vai conseguir dormir. E quantos já tiveram experiência? Cara, eu estava inquieto, acordei 3 da manhã, comecei a orar. Aí no outro dia você conversa com um parente, com uma pessoa. Cara, ontem, nessa hora, eu quase virei o carro. Ontem, em que hora? 3 da manhã. A hora que Deus me despertou para orar. Porque Deus não podia intervir. Deus precisa de um homem para intervir na terra. Então, por isso que você tem cansaço para orar, que o inimigo sabe. Então ele amordaça a boca dos crentes, para os crentes só murmurar, só reclamar. Preste bem atenção, gente. Eu quero que você me responda aqui para a gente encerrar. Você murmurar, se queixar, falar mal dos outros, seja sincero, vai resolver? Vai resolver? Então hoje é dia de você fazer igual as crianças. Zip zap, amém? Fecha a tua matraca, amém? Para coisa ruim, fecha, gente. Fecha, não vai resolver. Quanto mais tu fala que está ruim, a nossa mente, ela recebe informação. Ela recebe, e isso é cientificamente comprovado. Então os nervos começam a se preparar para ficar desanimado. Eu estou desanimado, não aguento nem acordar. Se você ficar desanimado, a DSL não cortar a tua luz, a Casana cortar a tua água, o Atacadão mandar para ti rancho lá, se você desanimado, se acontecer contigo, fale para mim, que eu também vou andar desanimado. Mas Jesus diz: tem de bom ânimo. Bom ânimo. Deus precisa da tua boca para mudar a tua família. Deus precisa da tua boca para mudar o teu esposo, a tua esposa, o teu filho. Teu filho. Então não joga a tua família, os teus negócios, a tua vida no inferno. Coloca a tua família, a tua vida, tudo que é teu, lá no céu. É o teu lugar. Vamos aplaudir nosso Deus, que Ele é bom. Se põe de pé, em nome de Jesus. Viu que é importante você vir na igreja? Você aprende. Você não aprende no Fantástico. Você não aprende no Jornal Nacional. Por isso a dificuldade para a gente vir à casa de Deus. Então,
Deus, ele é ilegal na terra, ele precisa. Porque você acha que o Espírito Santo, ele veio habitar onde? Ele veio habitar em nós. É Cristo em nós, a esperança da glória. Eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza. Se você a partir de hoje elevar a tua comunhão com Deus, a tua vida de oração, mudar a tua boca, eu te dou 3 meses para a tua vida mudar por completo. Em qualquer área da sua vida. Então, não permita. Diga comigo, Senhor Jesus, a partir de hoje, eu vou ligar bênção na terra. E eu tenho certeza que será ligado bênção no céu. A minha boca é uma boca de bênção. Senhor Jesus, eu não terei preguiça para orar, para ter comunhão contigo. Senhor Jesus, eu vou dar legalidade para o Senhor agir através da minha vida, para ganhar almas, para mudar a cidade e mudar a minha casa. Feche teus olhos, deixa eu orar por você. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor, meu Pai amado, nos ensinou nesta noite para que a gente ore. Que o Senhor, meu Pai amado, é ilegal na terra. Por isso nós temos que orar, mesmo o Senhor sabendo de tudo, porque o Senhor nos deu domínio, o Senhor nos deu senhoria, Espírito Santo de Deus. Meu Pai, eu tenho certeza que a partir deste dia, meu Pai, a tua igreja vai explodir em oração, vai explodir em crescimento, vai explodir em finanças, meu Pai, vai explodir em conquista, casamentos restaurados, vidas espirituais modificadas, meu Pai. O teu filho e a tua filha que entrou com ansiedade neste lugar, eu quero neutralizar em nome de Jesus. Peço a tua paz, a tua bênção, amém e amém.